Jesus era judeu. Mas se ele era judeu, como é que a igreja que ele fundou, a Igreja Católica, não deveria ser a Igreja Judaica? Essa é uma dúvida muito comum, e hoje vamos entender por que a Igreja de Cristo é, sim, a Igreja Católica. Vem comigo. Não se assuste, você não está no canal errado. Aqui é o canal Alívio em Cristo, e hoje vou te explicar uma das dúvidas que mais recebo no Instagram. E se Jesus era judeu, por que eu tenho que ser católico? Existem vários motivos para isso, e o primeiro deles é um ponto que poucas pessoas consideram: o judaísmo não é apenas uma religião. O judaísmo é, sim, uma religião, mas também é um povo, uma tradição, uma cultura. O termo judeu pode se referir tanto à religião judaica quanto à etnia dos judeus, que possuem uma cultura e tradição específicas. Alguém pode ser judeu por descendência e seguir outra religião. Por exemplo, uma pessoa de etnia judaica pode se converter ao catolicismo e ser um judeu católico. Portanto, nem sempre nos referimos ao judaísmo como uma religião, mas também como um povo, assim como o povo brasileiro, o povo mexicano ou o povo europeu. Jesus era judeu? Sim, e ele continua sendo, pois nasceu de uma mulher judia, Nossa Senhora. No entanto, a missão dele era universal e ia muito além do judaísmo. Embora tenha nascido judeu, sua vinda ao mundo tinha um objetivo maior em realizar a nova aliança, destinada a todos os povos. No Antigo Testamento, a aliança de Deus era restrita ao povo judaico, ao povo de Israel. Com Jesus, essa aliança não se limita mais apenas aos hebreus, mas se expande para todas as nações. Isso está claro no livro de Isaías: e minha casa será chamada a casa de oração para todos os povos. Essa profecia anunciava que, no futuro, a promessa de Deus se estenderia a toda a humanidade, e não apenas ao povo de Israel. Agora, vamos para outro ponto: o judaísmo é a religião da esperança pelo Messias. A essência do judaísmo é aguardar a vinda do Messias prometido. Todo o Antigo Testamento gira em torno dessa esperança messiânica, esperando um Messias que traria a nova aliança e superaria a antiga lei. Jesus é o cumprimento dessa promessa. Ele mesmo disse no Evangelho de Mateus: "Este é o sangue da nova e eterna aliança." No mesmo Evangelho, também afirmou que não veio abolir a lei, mas cumpri-la e levá-la à plenitude. E aqui surge um problema: se Jesus é o Messias que chegou, o judaísmo perde seu sentido de existir. Afinal, se a religião judaica é a esperança do Messias, e o Messias já veio, não há mais motivo para continuar esperando. Jesus mesmo disse no Evangelho de Marcos: "O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho." A plenitude da revelação aconteceu em Jesus Cristo. Para facilitar o entendimento, imagine que o judaísmo seja uma sala de espera. O sentido de ser judeu era estar ali, aguardando a chegada do Messias. Mas uma vez que seu nome foi chamado, ou seja, uma vez que Jesus nasceu, não faz mais sentido permanecer na sala de espera. O tempo está cumprido e o reino de Deus chegou. Assim, aqueles que reconheceram Jesus como Messias passaram a segui-lo em uma nova realidade, que chamamos de cristianismo. Vários padres da igreja e os próprios textos bíblicos reforçam isso. No Concílio de Jerusalém, relatado em Atos 15, os apóstolos decidiram que os gentios não precisavam seguir a lei mosaica para se tornarem cristãos. O problema surgiu porque São Paulo pregava aos pagãos, ou os que não eram judeus, e quando eles se convertiam, surgiu a dúvida em eles deveriam se circuncidar ou não. São Paulo dizia que não era necessário, enquanto os judaizantes, um grupo de cristãos que ainda seguiam a lei mosaica, afirmavam que sim. Para resolver a questão, os cristãos foram até Jerusalém, e, diante de São Pedro, ficou claro que não havia mais a necessidade da circuncisão. São Paulo reforça isso em suas cartas. Em Romanos, ele diz: "O fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê." E em Gálatas, ele escreve: "E não há mais judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, todos sois um em Cristo Jesus." Isso significa que não há mais um povo específico para quem Deus se revela, pois agora ele se revela a toda a humanidade. A religião de Cristo é universal, ou seja, católica, a do grego católicos, que significa para todos. Essa é a fé da Igreja, sustentada desde os primeiros séculos pelos padres da Igreja. Santo Inácio de Antioquia afirmou: "Se em nossos dias continuamos a viver segundo o judaísmo, confessamos que não recebemos a graça." São Justino Mártir explicou que a prática da lei mosaica eram apenas sombras do que estava por vir e que Cristo trouxe a plenitude. Santo Irineu de Leão ensinou que a Igreja é a verdadeira herdeira das promessas feitas a Abraão. Ou seja, a Igreja de Cristo é a Igreja Católica, pois é a continuidade da obra de Cristo. Jesus era judeu, mas fundou algo novo, que abrangesse todos os povos.
Se você quer seguir a igreja que Cristo fundou, deve seguir a igreja que veio dos apóstolos. De Pedro até hoje, essa igreja é a Igreja Católica. Foi então que os cristãos foram até Jerusalém, e, aos pés de São Pedro, ficou claro que não era mais necessário se circuncidar. Graças a Deus! É exatamente isso que São Paulo afirma em suas cartas. Em Romanos, ele diz: o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Já na carta aos Gálatas, escreve: e não há mais judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, todos sois um em Cristo Jesus. Percebeu? Não há mais judeu nem grego. O que ele está deixando claro aqui é que Deus não se revela mais apenas a um único povo, mas a todos. Agora, todos estão no mesmo barco, e a fé é universal. Em grego, o termo para essa universalidade é católico, ou seja, para todos os povos. O que dizem os primeiros cristãos? Essa sempre foi a fé da igreja, sustentada desde os primeiros séculos pelos padres da igreja. Por exemplo, Santo Inácio de Antioquia afirmou: se em nossos dias continuamos a viver segundo o judaísmo, confessamos que não recebemos a graça. Em outras palavras, se alguém vive como um judeu, significa que ainda está esperando o Messias. Mas se ainda espera o Messias, significa que não crê que Jesus é Deus. São Justino Mártir declarou que as práticas da lei eram apenas sombras das coisas futuras e que agora, com Cristo, temos a plenitude. Jesus é a realização de toda a lei mosaica. Santo Irineu de Leão ensinou que a igreja é a herdeira das promessas feitas a Abraão. Isso significa que tudo o que foi prometido ao povo de Israel agora pertence à Igreja Católica, que assume todas essas promessas. Mas talvez você pense: tudo bem, mas Jesus viveu como judeu. Ele fazia peregrinações até Jerusalém e seguia o judaísmo como sua verdadeira religião. Então, por que agora é diferente? A resposta é simples: Jesus ainda não havia manifestado plenamente a Igreja Católica. Durante sua vida pública, ele viveu como um judeu porque, até aquele momento, a fé verdadeira era o judaísmo. Porém, ao longo de sua missão, ele foi instaurando uma nova realidade. Jesus seguiu o judaísmo, mas inaugurou algo novo. Jesus, como perfeito homem, seguiu a lei judaica até que sua missão estivesse completa. Durante esse tempo, ele guardava o sábado, fazia peregrinações ao Templo de Jerusalém, cumpria as festividades judaicas. Mas, ao mesmo tempo, ele instituiu elementos totalmente novos que não faziam parte da tradição judaica, como a Eucaristia, instituída na última ceia, o batismo, como um novo rito de ingresso na fé, o perdão dos pecados, concedido aos apóstolos, João capítulo 20 versículo 23. Esse último ponto é especialmente interessante porque, para os judeus, apenas Deus podia perdoar pecados. Ou seja, quando Jesus concede esse poder aos apóstolos, ele está instaurando algo completamente novo. Outro momento crucial foi quando, em Mateus 16, Jesus declarou o primado de Pedro, deixando claro que ele seria a pedra sobre a qual edificaria a sua igreja. Enquanto Jesus ainda vivia como judeu, ele já estava estabelecendo os fundamentos da Igreja Católica. E essa igreja se manifestou plenamente no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. A Igreja Católica foi fundada em um processo, não em um evento único. Muita gente pensa que a igreja foi fundada em um momento específico, como quando Jesus disse a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Mas, na verdade, a fundação da igreja foi um processo que começou antes mesmo da criação do mundo. O catecismo ensina que a igreja foi sonhada por Deus antes da criação de todas as coisas e que tudo foi feito para a igreja. Afinal, a igreja é a comunhão com Deus, que é o destino final de toda a humanidade. Mesmo assim, há momentos que marcam a formação da igreja ao longo do tempo, como a escolha dos apóstolos, a promessa do primado de Pedro, a paixão, morte e ressurreição de Cristo, o Pentecostes, quando a missão da igreja começa publicamente. Os padres da igreja ensinam que a igreja nasceu do lado aberto de Cristo na cruz, assim como Eva foi formada do lado de Adão. Se Jesus fundou uma igreja, qual é? A resposta é clara: a Igreja de Cristo é a Igreja Católica. Sim, Jesus era judeu. Mas ele fundou algo novo, que não estava restrito a um único povo, mas que abrange todas as nações. E tem um detalhe importante, e não é errado dizer que Jesus é judeu, porque, como etnia, ele pertence ao povo judeu. Afinal, a encarnação de Deus aconteceu dentro do contexto judaico. Porém, você nunca verá Jesus praticando o catolicismo. Sabe por quê? Porque a fé católica é a adoração a Cristo.
Ou seja, Jesus adorar a si mesmo seria um paradoxo. Cristo é o centro da fé católica. Ele é o Alfa e o Ômega. Então, não faria sentido ele praticar uma religião que tem ele mesmo como destino. Se você quer seguir a igreja que Jesus fundou, só existe uma opção, em seguir a Igreja Católica e o sucessor dos apóstolos. Se olharmos a sucessão apostólica, vemos que Pedro foi seguido por Lino, Cleto, Clemente, e assim por diante, até chegarmos ao Papa Francisco. Isso é um fato histórico. Portanto, se você quer seguir a Igreja de Cristo, não há outra escolha além da Igreja Católica. Agora me conta, você já sabia de tudo isso? Se tem mais algum argumento que poderia complementar essa explicação, deixe nos comentários.